Quando você está tratando com criança, você precisa ficar muito na superfície de tudo, porque a profundidade de qualquer assunto, quem vai dar, quem tem que dar, são os pais. Salve meu nerd, esse é mais um vídeo para você aqui no canal e hoje vamos reagir ao terceiro vídeo da doutora Kik sobre uma série que ela tem feito de mostrar a influência LGBT dentro dos episódios da programação infantil. E quando eu falo infantil, é infantil mesmo, criancinha. É uma série importante. Se você chegou aqui nesse canal através desse vídeo, vai ver os outros dois, dá uma olhada, porque é muito sério. É muito sério. Tem coisas que são muito pontuais, que dá pra você desprezar, considerando o contexto geral do desenho, mas tem coisa que realmente seria importante que você bloqueasse o acesso do filho, da sua filha. E acho que independente da idade, programação infantil não tem que ter coisas que nós vimos aqui nos outros vídeos que tendo. E nesse vídeo agora, eu não assisti, mas pelo que ela disse que o terceiro vídeo traria, aqui a gente vai ver os intestinos da coisa, a gente vai ver a motivação, a gente vai ver o dinheiro, o circulado, o financiamento disso tudo, e que nas entrelinhas fica muito claro, apesar da aparente contrariedade de uma questão e outra, a motivação, e é ruim, tá? Então assim, não é um vídeo alegre, mas é um vídeo profundamente necessário dela, inclusive parabéns de novo a esse conteúdo. Vamos lá. Hoje eu vou te surpreender. Se você tem crianças na família, não pode perder nada do que eu tenho para te contar. Pode mesmo. Existe uma organização que é perversa. A palavra é essa. A palavra é essa. Não tem outra. Interessada principalmente em nossos pequenos. Então fica comigo até o final. Let's go! Quando uma organização é tão nefasta ao ponto de que grupos de pais, tanto homossexuais quanto héteros, se unem contra ela, é porque, sem dúvida, há algo muito errado acontecendo. Essa organização é responsável pela presença de pautas LGBT no entretenimento. Isso aqui não é IA, não. Isso aqui é cena de um episódio de algum desenho. Desenho que foi comentado por ela. Não vou lembrar todos os desenhos que vão aparecer. Mas você tá vendo, o desenho claramente infantil e tá mostrando um casal de homens se beijando. Leandro, você é contra casal de homens se beijando? Não, sou contra beijo. De novo, eu falo, dos 3 vídeos eu tô falando isso. Sou contra beijo em cena de criança. Leandro, mas a Disney colocava as princesas pra dar beijo. Era um beijo no final pra salvar ela. Não é um beijo do casamento, não é um beijo de namorados, como tem. Dá pra entender a diferença, não dá? Dá, não é possível. Entretenimento no geral. E, sobretudo, no conteúdo voltado ao público infantil. E tem como objetivo principal atingir nossas crianças. Nesse vídeo eu vou te contar quem é essa organização, como opera e qual é o verdadeiro objetivo por trás de tudo. Nos meus 2 vídeos anteriores dessa série, eu listei mais de 50 conteúdos com pautas LGBT na programação infantil nas empresas de streaming. A maioria desses... Volta aqui a cena. De tudo. Nos meus 2 vídeos anteriores dessa série, eu listei mais de 5... Olha isso aqui. Olha isso aqui. Por quê? Por que precisa dessa imagem? 50 conteúdos com pautas LGBT na programação infantil nas empresas de streaming. A maioria desses direcionado especificamente às crianças menores. E acredite, até os bebês. Sim. Também apresentei alguns especialistas que prestam consultoria para... Isso aqui, essa moça, enfim, essa pessoa, cara, é um negócio absolutamente revoltante. Isso foi tratado no segundo vídeo, tanto quanto dela. Absolutamente revoltante pelas declarações que ela dá. Ele dá. Eu. Para que em cada detalhe a mensagem seja inserida na mente de nossos filhos. E ainda te mostrei a maioria das empresas que financiam essa organização. E aí tu vê que tu tá fudido, porque a tua vida inteira, tudo que você tem tá caindo aqui, numa dessas. Com um destaque importante. Um dos principais financiadores é um laboratório gigante. E esse não é um dado menor. Depois eu vou te dar mais detalhes e você vai entender por quê. Mas, obviamente, isso é só a ponta do iceberg e não é apenas uma coincidência. Porque tudo está acontecendo de maneira completamente arquitetada
e até mesmo roteirizada. Antes de mais nada, eu quero esclarecer algo Cara, honestamente, eu acho até perigoso doutora Geek fazer esse tipo de conteúdo. importante, porque eu sei que vai De ter repente eu gente reagi reclamando ou se fingindo de horrorizada. Isso aqui não se trata de nenhuma fobia ou qualquer tipo de preconceito. Exatamente. Aqui o foco são as crianças. Então, antes de se revoltar, presta atenção em tudo que eu vou te mostrar. Talvez até você que discordou dos meus vídeos anteriores mude de ideia, porque depois de analisar os fatos, fica impossível ignorar que há algo muito errado acontecendo e que essa organização está se aproveitando exatamente das pessoas que diz proteger e de uma causa para lucrar sem escrúpulos. Porque sim, tudo que eu vou te mostrar nesse vídeo são fatos que você pode comprovar por conta própria. Não tem nada de imaginação Aí o perigo. ou teoria da conspiração. Então te recomendo ficar até o final do vídeo antes de tirar qualquer conclusão. Existem inúmeras organizações ativistas, algumas grandes e com décadas de história, como a HRC e ACLU, que lutam por direitos e representatividade. Naturalmente, todas têm um grau de influência e de responsabilidade no que vem acontecendo, pois têm uma enorme influência política. Mas existe uma organização específica que é a principal responsável pela introdução massiva da propaganda woke na Eu fico pensando muito sobre a palavra, né, representatividade. Eu não vejo problema em você colocar numa série, num desenho, até mesmo para criança, um personagem que seja gay, sabe? O que eu vejo problema é quando você começa a politizar esse personagem no sentido de ele ser um vetor de mensagens muito claras para criança. Que esse personagem também não seja uma criança, entende? É como se você tivesse colocado lá um desenho animado que tem a turminha do barulho, aí a turminha são 5 crianças, uma delas é gay, um menino gay. E aí esse menino começa a falar como uma pessoa de 30 anos que estudou sobre a causa a vida inteira, entende? Você coloca o menino gay como um menino gay, de 5 anos de idade, que sempre existiu. No máximo, pra você dar uma pistinha, tá liberado colocar ele com a camisa do arco-íris. Entendeu? Mas ele não tem que, de repente, ser um boneco que se veste de mulher. Entende? Eu acho que quando você tá tratando com criança, você precisa ficar muito na superfície de tudo, porque a profundidade de qualquer assunto, quem vai dar, quem tem que dar, são os pais. No momento que eles acharem necessário, acharem o momento certo, diante do comportamento, temperamento da própria criança, entende? E a coisa naturalmente vai acontecer. O problema é quando você normalmente atrela representatividade à questão da sexualidade com o sexo em si. E aí você tem bonecos que são bundas, um maluco lá que bota bunda e tudo quanto é lado no desenho dele, entende? Tudo acaba voltando não para orientação sexual, mas para sexo. Nós estamos falando de contexto infantil, criança, de 0 a 14 anos, 15 anos. Aí começa a ficar feio o negócio. na mídia e no entretenimento em geral. Essa organização é a GLAAD, originalmente fundada como Gays and Lesbians Against Discrimination. No entanto, atualmente mantém apenas a sigla, afirmando que o nome original não reflete mais a totalidade do que defendem hoje. A GLAAD foi criada em 1985 com um objetivo nobre para a época: lutar pelos direitos de gays e lésbicas e, principalmente, conscientizar a sociedade para reduzir a discriminação contra portadores do vírus HIV. Assim, a GLAAD se tornou uma das maiores ONGs sem fins lucrativos dos Estados Unidos, recebendo apoio de empresas e políticos liberais e conquistando cada vez mais espaço na mídia. E aqui vale a pena lembrar, sem fins lucrativos. Mas é claro que, com o tempo, gays e lésbicas conquistaram seus direitos e a sociedade passou a entender melhor como funciona o HIV. Então, o movimento precisou de novos motivos para continuar pedindo o apoio e doações. E foi aí que eles abraçaram outras letras e bandeiras do arco-íris. Especialmente, eles abraçaram... Porra. Não consegui nem entender, vamos lá. Lésbico, transgênero, bissexual, pansexual, que eu já acho uma coisa esquisitíssima, não binário, genderqueer, intersexo, gênero fluido, aromântico, assexual, polissexual.
sabe? Porra, neutróis, o que é isso? Urso? Vai. Outras letras e bandeiras do arco-íris, especialmente a causa trans, que movimenta milhões de dólares nas indústrias farmacêutica e médica. Uma nova causa que me demanda atenção, visibilidade e ativismo constantes. Mas o que gays e lésbicas pensam disso? Não estão nada felizes. Para você ter uma ideia, a GLAAD conseguiu unir várias associações homossexuais contra ela mesma, pois muitos entendem que a organização abandonou a sua essência e agora persegue objetivos totalmente... Foi contar que vira chacota, né? Eu tenho uma bandeira por um gênero chamado urso, que é difícil, né? É difícil levar a sério um negócio desse. Você leva a sério por quê? Ganha poder, ganha influência e começa a influenciar o mundo. Mas pega no cerne da parada. Vai levar isso a sério? Se eu sou gay e esse tipo de coisa que ganha o mundo pra me representar, eu sem dúvida vou me colocar contra. diferentes dos da sua fundação, a ponto de quase arruinar a imagem dos homossexuais que não se identificam com a bandeira queer. Incluso, a GLAAD está propondo até a abolição do termo homossexual para ser mais inclusiva com pessoas não binárias e trans, sugerindo o uso de... O negócio ficou... Essa quimera, essa hidra, tem tanta cabeça agora, tanta cabeça, que não tem como mais alimentar ela. Ela vai começar a se engolir. Ela vai começar assim, se é que já não começou. Amor entre pessoas do mesmo sexo como termo substituto. E como você pode imaginar, essa ideia não tem sido bem recebida. Além disso, a GLAAD está enfrentando forte oposição da comunidade de mulheres lésbicas que se opõe ao espaço que a organização dá para mulheres trans em esportes e espaços exclusivos para mulheres. Essas mulheres têm sido depreciativamente chamadas de TERFs, do inglês Trans Exclusionary Radical Feminist, ou feministas radicais que excluem pessoas trans. O que você acha disso? Tem que deixar a mulher lá, o homem lá, meter a porrada na mulher na... Meter a porrada não, mentira, foi um soco. A mulher tomou um soco e desistiu. Olimpíada, porra. A mulher treina anos pra poder chegar na Olimpíada, toma um soco num boxe, uma luta de boxe, e fala, chega, não tem como ficar, não tem como vencer. E é foda porque você não vê o contrário. Você não vê o contrário. Você não vê o trans masculino, né? A mulher que nasceu mulher, virou homem, se enfiando no futebol e fazendo 15 gols numa partida. Mas o contrário, tá assim, ó. Tá assim, até na Olimpíada. Pra depois dizer na nossa cara, é verdade. Ela tem testosterona a nível masculino, ela tem saco, tem pelo, não tá na cara dela. Não é um absurdo que a GLAAD discrimine justamente aqueles que prometeu proteger? A coisa que o Giga fala, eu assisto muito o Gigante Richard, tá? Então vou ter uma porrada de referência dele aqui. É você olhar, a realidade tá na sua cara. Você está olhando, mas o seu cérebro ele precisa codificar o que seus olhos estão vendo e o que sua boca vai falar. Você tem que chegar assim e falar assim, esse saquinho aqui, você vê que é preto. Aí você fala assim, isso aqui é vermelho. Dá um delay na cabeça, sabe? Agora você pega isso em questões de gênero pra tu ver a merda que isso vai dar. Esse enorme grupo que deveria ser o foco da existência da GLAAD está, ironicamente, sendo atacado por ela. Tudo porque muitos gays, lésbicas e bissexuais discordam da ideologia de identidade de gênero que a organização tenta impor, especialmente quando envolve crianças. Um desses grupos, que é alvo de ataques da GLAAD, é o que mencionei no meu vídeo anterior, Gays Against Groomers, que se posiciona totalmente contra a ideologia da identidade de gênero, especialmente quando aplicada a crianças. Na verdade, a GLAAD tem uma lista de grupos e pessoas considerados perigosos ou violentos cara, tem uma lista negra para sua causa, e Gays Against Groomers é um dos principais nomes ali. Mas também nessa lista estão grupos religiosos, de profissionais e pessoas conservadoras que se manifestam publicamente contra a ideologia de gênero. Deixa eu compartilhar alguns exemplos desses grupos que, segundo a GLAAD, representam uma ameaça. Compartilhar alguns exemplos Fala Mães pela Liberdade. Desses grupos que, segundo a GLAAD, representam uma ameaça terrível para sua causa. Um desses grupos é o Conselho de Pesquisa Familiar.
O Family Research Council advoga contra os direitos LGBT, retratando o Equality Act como prejudicial e se opondo à assistência médica de afirmação de gênero. A Aliança em Defesa da Liberdade é uma defensoria jurídica proeminente da legislação anti-LGBT. A influência da ADF se estende a batalhas judiciais, moldando políticas que restringem os direitos LGBT, especialmente em escolas e na área de saúde. Isso aqui já eu acho que já entra numa questão muito delicada. A questão dos direitos. Direito nas escolas. O que significa isso? Proibir show de para criança da 5ª série? Beleza. Proibir show daquela mulher lá educando com o cu que apareceu na faculdade? Nem sei se era faculdade. Beleza. Proibir que tenha gay na escola, um professor que é gay? Aí já acho bizarro, não é assim que funciona. E a parte de saúde, mesma coisa, o sentido é esse. Acho perigoso esse tipo de pensamento assim. A gente também não pode... A proteção não pode se tornar um ataque, entende? O escudo não tem que ter espinhos. Então a gente precisa saber balancear. Assim, estou botando essa questão porque o nome, a descrição me dá esse tipo de... Pera lá, cuidado, ok? Mas até aqui, estamos juntos. Mães pela Liberdade é um grupo que promove uma agenda excludente contra a representação LGBT nos currículos escolares. A Frente de Libertação das Mulheres, ou WOLF, tem foco na oposição dos direitos transgêneros em espaços exclusivamente femininos. A organização Salve o Esporte Feminino faz campanha contra a participação de mulheres trans. Isso daí precisa mesmo. O esporte feminino se acabou. O esporte feminino praticamente se acabou. Em esportes. E o Colégio Americano de Pediatras, o ACP, é um grupo que usa, segundo a GLAAD, sua ciência lixo para argumentar contra o cuidado de afirmação de gênero e os direitos parentais LGBT. A lista de pessoas e organizações que a GLAAD considera uma ameaça à sua causa é imensa. E você pode conferir essa lista completa no site deles. Entre os nomes mais conhecidos estão figuras como Donald Trump, Jordan Peterson e até a J.K. Rowling, a autora de Harry Potter. Lógico. Mas agora, deixa eu te contar como trabalha essa organização. Agora vem a merda. Agora vem a merda, hein? Em 2014, a Sarah Kate Ellis foi nomeada presidente e CEO da GLAAD, que naquele momento passava por sérias dificuldades financeiras. Desde então, a Ellis implementou uma série de inovações que trouxeram enorme visibilidade para a organização e quintuplicaram sua receita. Entre as mudanças, uma das mais notáveis foi a criação do GLAAD Media Institute, focado em oferecer consultoria e treinamento para a inclusão de pautas LGBT em Hollywood. E é aqui que o problema começou. Se você prestar Sweet Baby Inc., né? atenção no que eu vou te mostrar, você vai entender por que tudo que te incomoda em maior ou menor medida na indústria do entretenimento agora faz sentido. Sim, todos esses filmes ruins com personagens sem sentido, essas séries nefastas que assistimos ultimamente. Tava falando nisso. Não acho legal. Incluso, obviamente, a pauta inserida na programação infantil. Leandro, mas meninas, crianças não sabem, pra ele não tem problema. Cara, tem. Crianças sabem. Ninguém ensinou minha filha a gostar muito de vestido. Ninguém ensinou ela a gostar tanto de vestido. Minha filha tem 3 anos, veio dela. Minha filha tem 3 anos e é a figura mais vaidosa da casa, mas de longe. Ela viu alguém que se maqueia. A mãe se maqueia, mas tanto quanto ela, não. Vem dela. A escola depois, né? Os ensinamentos, enfim. Outras crianças, vem a influência de fora e vai havendo uma separação, coisa de menina, coisa de menino. Já tivemos que explicar ela a questão de rosa e azul. Beleza. Mas acho muito pouco provável que esse menino tenha querido colocar a saia de balé, a coroazinha de princesa, de rainha, que for. Acontece. Já conheci crianças assim? Já conheci pessoas assim. Que quando crianças preferiam o feminino, transformavam, tinham os 5 Power Rangers, pegavam o rosa pra brincar. Tem. Mas eu acho que você colocar isso na televisão pra criança assistir se torna uma coisa normal e influência. Eu não acho legal. Não é uma conversa pra Nickelodeon ter com a minha filha. Sou eu que tenho que ter com ela. Quando eu quiser, quando eu achar que é a hora.
a Disney, a Netflix, Sony, Warner estão seguindo à risca, e não é exagero, o manual da GLAAD. Sim, esse manual é literalmente um documento, e você pode conferir no próprio site da organização. Tem 11 páginas que eu vou tentar te resumir agora. Esse manual, segundo o site, é para roteiristas e storytellers e tem instruções precisas para incluir personagens LGBT na ficção. E tem uma escala de inclusão que a GLAAD usa para avaliar e aprovar produções. Essa escala diz o seguinte: o filme precisa ter ao menos um personagem claramente identificado como lésbico, gay, bissexual e ou transgênero. Esse personagem não pode ser definido apenas por sua orientação sexual ou identidade de gênero. Aqui eles costumam falhar. Nesse segundo eles costumam falhar. Quando pega o personagem para ser assim, ele normalmente é só isso. E tudo gira em torno disso. O personagem LGBT deve estar integrado à trama de tal forma que sua remoção tenha um impacto significativo, ou seja, ele precisa ser um protagonista. E o manual não só traz o antagonista, sem dúvida não. dicas como evitar piadas ofensivas com pessoas LGBT, mas também incentiva a incluir detalhes casuais, como um porta-retratos com um casal do mesmo sexo ou uma referência a um parceiro do mesmo sexo, além de priorizar personagens LGBT de diversas etnias ou com deficiência em papéis principais. O manual ainda recomenda enfaticamente que as empresas contratem roteiristas, showrunners, diretores e atores da comunidade LGBT para garantir mais autenticidade. É a história do dublador, né? O personagem é negro, o dublador tem que ser negro. Uma coisa. E representatividade. Além das orientações, o manual revela algumas... O cara é roteirista de Hollywood e não presume que esse cara estudou a ponto de conseguir fazer personagens diversos, diferente dele. Né? Mas tudo bem, vamos lá. Tudo é base da identificação pessoal. Tudo na base da identificação pessoal. Estatísticas bem interessantes e alarmantes, mas que nos ajudam a entender melhor a influência dessa abordagem e o que vivemos no dia a dia, tanto na mídia quanto nas redes sociais. Segundo esses dados, 21% dos jovens da geração Z se identificam como LGBT. Esse público também é mais propenso a consumir conteúdo via streaming, e 22% deles têm mais chances de assistir mais de uma vez a estreias de cinema. Nas redes sociais, 49% das pessoas LGBT tendem a comentar sobre filmes e séries, comparado ao 34% do público heterossexual. Ou seja, fica fácil entender por que as grandes empresas de Hollywood estão dispostas a colaborar com a GLAAD com base nesses números. Este ano, a GLAAD também começou a monitorar... Se você parar pra pensar, esse número de 22% nem é tão grande, porque é 22% de um grupo que é menor do que o outro. Né? Heterossexuais são maiores do que os LGBTQIA+, e lá vai bola. Né? Então 22% desse povo tem mais chance de ver o lançamento, né? A coisa mais de uma vez no lançamento. Mas é muito pouca gente pra você direcionar uma indústria inteira pra isso. Mas enfim... Ideologia, né? Como eu comentei no outro vídeo, ideologia tira o raciocínio. Nesses números. Este ano, a GLAAD também começou a monitorar a indústria de games. Segundo a pesquisa mencionada pela organização, 17% da comunidade gamer é LGBT. A GLAAD afirma que, devido a essa proporção crescente, o setor de jogos deve assumir a liderança em representatividade. 17%, cara. 17%, por que você vai virar a indústria inteira para 17%? Não tô dizendo ignorar, não. Mas você transforma, você vai pegar 17% do público, vai virar a indústria para agradar esse pessoal e, inevitavelmente, você vai desagradar uma parcela gigante dos 83% que ficaram. Que certamente vai ser maior do que esse 17%. Porra, não faz sentido. Até mais do que outras indústrias de mídia. A GLAAD também publica um relatório anual chamado We Are on TV, que contabiliza os personagens LGBT nas produções de entretenimento. Na edição mais recente, onde se analisa a inclusão em conteúdos voltados para crianças e famílias, tem um trecho bem interessante que diz: como a legislação anti-LGBT continua sendo proposta e implementada em taxas alarmantes,
muitas das quais visam diretamente o acesso de conteúdo para crianças LGBT na escola e outros sistemas educacionais, é vital que o conteúdo infantil e familiar retrate a comunidade LGBT de forma positiva e precisa. Então, conseguiu agora ver o manual da GLAAD refletido na tela? Porque eu, quando li, lembrei automaticamente de várias cenas que pra mim não faziam o menor sentido, mas que agora entendo o motivo da existência. Me conta se você lembrou de alguma também. A GLAAD hoje tem tanta influência que utiliza essa escala e sua premiação anual para exercer pressão sobre as empresas, tanto que algumas fazem doações à organização, enquanto ao mesmo tempo financiam campanhas de políticos conservadores que se posicionam contra a ideologia de gênero. E isso diz muito. Nessa semana, a GLAAD está promovendo a Semana de Conscientização Trans, uma campanha inventada por eles que se alinha diretamente com o que eu falei no início: o seu verdadeiro alvo. A GLAAD defende abertamente a identidade de gênero infantil, promovendo com força o termo não binário, que basicamente é uma prévia para a transição de gênero. Isso inclui, em alguns casos, o uso de bloqueadores hormonais e até mastectomias em meninas, algo que está sendo promovido de forma agressiva. Você acha que crianças deveriam estar tem até em jogo de fantasia medieval, né? Passando por isso? É importante notar que países como Reino Unido, Suécia e Finlândia já proibiram o uso de bloqueadores hormonais em crianças e adolescentes, justamente devido aos efeitos adversos comprovados, como a osteoporose prematura, que é irreversível. Mas aí é a ciência, né? Vai falar isso aqui no Brasil. Aí esquece rapidamente aquele povo da ciência no tempo da pandemia, esquece. Esses bloqueadores são as mesmas substâncias utilizadas nas castrações químicas de predadores. E mais, estudos não conseguiram provar que esses tratamentos... Caralho, 1/3 das crianças apresentam densidade óssea anormalmente baixa. 1/3. Realmente ajudam a melhorar a saúde mental de quem passa por esse processo. É porque o DNA não quer saber, não. O DNA não quer saber o que você está se identificando hoje, não, meu filho. A programação vem essa, olha. Olha lá, nasceu menino. Vai, toma aqui. Daqui a X anos, vamos meter uma dose de testosterona nele. E o corpo vai crescer com base nisso, esperando essa dose bizarra de que precisa. Aí você bloqueia isso, dá isso aqui, ó. Se quebra. Literalmente. Caralho, que bizarro, cara. Na verdade, há relatos de profissionais que se recusaram a publicar o resultado dos estudos sobre o uso desses medicamentos, alegando que a comunidade trans poderia sofrer ataques e que os resultados poderiam ser usados em tribunais para questionar a utilização de bloqueadores. Um exemplo disso é a doutora Johanna Holson Kennedy, que recentemente foi alvo de controvérsia por essa postura. Uma matéria sobre isso foi publicada em vários jornais, incluindo o New York Post, e se você tiver interesse, vale a pena dar uma olhada. O que é claro, porém, é que já existem pesquisas. Você vê, né? Que filha da puta, cara. Que filha da puta. A doutora fulana, que liderou o estudo de 9 anos e 10 milhões de dólares aqui ao New York Times, que não publicou os resultados porque teme que eles possam ser transformados em arma por oponentes da assistência médica trans para crianças. Ou seja, caralho, o negócio dá merda na criança, dá uma série de problemas, mas não vamos falar sobre isso porque as pessoas vão começar a comentar. É simples assim. É um negócio, meu irmão, é diabólico, sabe? É diabólico. Que se fodam essas crianças que eles parecem que cuidam, porque se todo mundo saber a merda que a gente tá fazendo com eles vão começar a falar e a gente não vai poder mais. É coisa de filme de terror, sabe? De vilão médico louco. Com resultados concretos, mas de forma curiosa, esses dados estão sendo escondidos. Isso, claro, é um tema à parte, mais um ponto fundamental para entendermos o que está acontecendo com este debate. Você entendeu? O uso desses remédios causa osteoporose prematura nas crianças e adolescentes, e isso está comprovado. Cara, isso é doença de velho. Osteoporose é doença de velho, todo mundo sabe disso. Adolescente com osteoporose, porra. Porque bloqueou o hormônio. Por causa de uma maluquice dessa. Como ninguém está falando sobre isso? O objetivo da GLAAD em promover e forçar essa agenda por meio de seus gigantescos apoiadores é bem mais simples do que você imagina.
dinheiro. Ao encontrar uma nova causa para defender, como a identidade de gênero, uma pauta extremamente polêmica, a organização precisa perpetuar essa agenda, criando um ciclo vicioso que fortalece a indústria farmacêutica e médica. Essas indústrias são, obviamente, as grandes beneficiadas com uma organização tão ativa, defendendo e advogando por esses direitos. E o círculo se fecha. Incluso, um dos laboratórios que é cliente e parceiro da GLAAD é nada menos que a BBV, um dos fabricantes dos bloqueadores que tem doado milhares de dólares ao lobby a favor da identidade de gênero. Lógico. Quer dizer, aos políticos que votam a favor dessas regulamentações. E a GLAAD perpetuando e alimentando a causa. Imagina, se eu que faço bloqueador, não vou incentivar essa campanha, porra. Cliente, né, meu bem? Garante as generosas doações necessárias para manter um luxuoso estilo de vida, não apenas para a CEO, mas para toda a cúpula da GLAAD. Recentemente, em agosto desse ano, o New York Times publicou uma matéria expondo com detalhes os gastos excessivos de Sarah Kate Ellis, CEO da GLAAD, que no ano passado recebeu um salário de nada menos que $800 mil anuais. Especialistas Deve dar pra fazer algumas coisas com esse dinheiro. em direito e finanças de organizações sem fins lucrativos Sumir, parar de encher o saco. criticaram duramente o valor do contrato de Ellis, afirmando que não condiz com uma organização que depende da caridade. Gastos como hospedagens em hotéis de luxo e viagens em primeira classe são considerados tabu para organizações sem fins lucrativos. Mas, para a GLAAD, parece que essas regras não se aplicam. Ah, não, já transcendeu, já chegou no outro nível. Isso daí, até essa caridade, daí já foi. Tem essa, mas perdeu o pudor, sabe? Literalmente largou foda-se. Apesar de terem uma Tá largando foda-se pra criança? Porra, vai largar foda-se pro dinheiro que usa. política de controle de gastos. Entre os gastos absurdos revelados pela investigação do New York Times, considerando apenas o período de 2022 a junho de 2023, estão os seguintes: uma reforma de escritório em sua própria casa, que custou $20 mil, uma mesada de $25 mil para aluguel de férias e passagens para ela e sua família. Em apenas uma viagem para uma conferência organizada pela revista Fortune, além da taxa de inscrição de mais de $6 mil, a GLAAD gastou $13 mil em passagens aéreas em primeira classe. Mas a gente aqui no Brasil vê esse tipo de coisa, não fica tão assustado porque os nossos políticos fazem a mesma coisa, especialmente nesses últimos anos. E as suas esposas também, acho que fazem até mais. Mais de $1.800 por noite no Waldorf Astoria. O serviço de transporte entre aeroporto, hotel e o evento custou quase $4 mil. De Uber nem se fala, né? Como objetivo da GLAAD, através da Sarah Kate Ellis, é ganhar visibilidade e certamente atrair financiadores internacionais, uma viagem para o Festival de Cannes com sua esposa custou mais de $60 mil aos cofres da organização, sem contar os mais de 30 voos em primeira classe, com valores entre $2.400 e $6 mil cada, que Ellis apresentou para... Isso é muito bom, né? Você ter assim, gastar muito dinheiro dos outros e que você não precisa prestar nem conta para esses outros. Você vai gastando. Deve ser bom. Para reembolso em um período de 18 meses. E o melhor de tudo, a GLAAD também pagou por uma semana de estadia em um chalé no Essa moça é deputada aqui no Brasil, gente? Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, por mais O comportamento é o mesmo. de $500 mil. Além disso, o transporte entre o aeroporto, o hotel e a convenção custou mais de $15 mil. E nem estamos contando as passagens em primeira classe e o dia de esqui para toda a turma. Mas claro, como os diretores da GLAAD compartilharam desses luxos, ela não foi removida do cargo. E esses são apenas alguns exemplos dos gastos excessivos da Sarah Kate Ellis em um período de apenas 18 meses. Lembrando que ela está na organização desde 2014. E o que fica evidente é o alto padrão de vida que ela leva à custa das doações voluntárias feitas por pessoas e empresas à GLAAD.
E assim fica fácil entender por que uma organização sem fins de lucro, que consegue arrecadar 25 Não tem fim lucrativo, é lucra, né? É uma casualidade. milhões em um ano, pode ter despesas por 21 milhões. Lembra que eu disse? Organização sem fins de lucro. Eu até entendo que os diretivos da GLAAD tentem justificar esse absurdo, mas você ou qualquer pessoa normal, não, me desculpe. Então podemos afirmar que estamos há anos engolindo propaganda e o pior, estão envenenando nosso... Isso me deu uma revolta no primeiro vídeo, isso eu lembro, primeiro vídeo. Tudo é bunda pra tudo quanto é lado. Porra, qual a necessidade? Essas crianças e adolescentes, tudo por um motivo simples e nojento. Grana. Sim, aqui o fator é apenas dinheiro. E, sinceramente, é revoltante. E o mais triste é que, durante anos, governos e figuras influentes contribuíram para que isso acontecesse. Por dinheiro, claro. Embora isso esteja acontecendo pontualmente nos Estados Unidos, sabemos que, como tudo que consumimos vem de lá, suas influências afetam diretamente o mundo todo. E, infelizmente, vemos vários países imitando medidas semelhantes, principalmente em relação à transição de gênero em crianças. Os números apresentados pela GLAAD mostram que as empresas do entretenimento também têm interesses econômicos nessa agenda woke, mesmo que na prática os dados mais recentes indiquem que essa inclusão não tem sido tão rentável quanto se imaginava. Mas enquanto as empresas continuem a financiar essa organização que insiste em promover... que se for da audiência, não. Bilheteria, é bônus, dinheiro de bônus. É igual o Lei Rouanet. Pô, o cara vai lá, pega o dinheiro da Lei Rouanet, faz o show dele, se der público ótimo, se não der, tá pago mesmo. Intervenções cirúrgicas extremas em crianças, o problema se perpetua, gerando ondas de ódio e homofobia contra um grupo de pessoas que nada tem a ver com isso. Exatamente. Isso está criando um retrocesso nos avanços sociais que os grupos... Volta aquela questão que eu falei no início. Tomar cuidado com o que é perante direitos LGBT. Grupos LGB conquistaram. Aqui a questão não é... Saudade do tempo do GLS. É o senso de pertencimento ou representatividade, mas sim a avareza e o egoísmo. Enquanto isso, estão machucando nossas crianças. Então, agora você consegue entender qual é o verdadeiro problema? Você ainda acredita que a inclusão de conteúdo woke na programação infantil tem a ver com representatividade? Ou já percebeu que é, na verdade, uma forma disfarçada de ganhar dinheiro? Lembrando que o principal financiador da GLAAD é um laboratório gigante que recentemente adquiriu uma empresa que faz pesquisas justificando o uso de bloqueadores hormonais. Que coincidência! O principal parceiro da GLAAD é um laboratório... Como é que eu não vejo nenhuma padaria sendo grande doador disso? Não é uma rede de mercado, né? Um shopping. Engraçado. Que produz um medicamento, e o principal financiador é um laboratório que conduz as pesquisas que justificam o uso desse tratamento. Foda, ficou claro, né? E como ficou óbvio neste vídeo, até os próprios pais LGB estão contra essa agenda. Se você ainda tem dúvidas, pesquise. Para quem não assistiu os outros 2 vídeos sobre essa série, eu recomendo muito, pois neles eu listei 50 conteúdos infantis com... E tinha conteúdo que minha filha via. Pode ter também conteúdo que seu filho vê. Pauta LGBT, para que você... Inclusive, até agora eu não superei a Bluey. como responsável, possa decidir se é apropriado para suas crianças assistirem ou não. E com esse terceiro vídeo eu encerro esse assunto e volto ao conteúdo habitual do canal, que espero que seja do teu agrado também. Aqui eu falo de cultura pop, filmes, séries, games, e na verdade eu só trouxe esse conteúdo porque, como mãe, eu senti a necessidade de compartilhar com outros pais também. Obrigada por ter chegado até aqui. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa as notificações, deixa o like, mas principalmente compartilhe. Vamos lá, é complicado. A gente vê que no fim das contas a ideologia, ela acabou virou uma ferramenta para aquela tia lá ter dinheiro pra cacete, gastar dinheiro pra cacete e leva a cúpula e pronto. Todo mundo sai ganhando, todo mundo sai com aquela sensação de que ganhou de graça. Como eu comentei, muito gostoso gastar o dinheiro dos outros sem precisar dar satisfação pros outros. É mais ou menos o que acontece com nossos políticos aqui, que vão, fazem, acontece, pedem reembolso, sabe? Mesma coisa, é nojento, é terrível, tudo pra ter dinheiro e osteoporose
prematuro em adolescente. Porra, é de foder. Então, esse nerd, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, seu comentário. Como eu falei, não é um vídeo muito feliz, alegre, né? Não é um vídeo muito engraçado, mas profundamente necessário. Se quiser ajudar o canal, tem aqui o LivePix. Se não quiser, não puder, o seu engajamento aqui na plataforma, ela ajuda tanto quanto, quiçá, até mais. Espero ver você no próximo vídeo. Um forte abraço.